Olá, queridos que me ouvem. Olá, amados alunos. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ricardo Costa. Estou com muita saudade, muita vontade de vê-los. Na aula de hoje, vamos dar continuidade aos títulos de crédito. Então, só para nos sintonizar, estamos dentro do direito cambiário, ok? Dentro do direito cambiário, e trataremos dos títulos de crédito propriamente ditos, ou seja, vamos dentro das leis específicas dos títulos de crédito. E o primeiro dos títulos de crédito que eu quero tratar com vocês é sobre a nota promissória. Então anota aí, hoje nosso assunto é nota promissória, decreto 57663 de 66. Então, nosso assunto hoje, nota promissória, decreto 57663 de 66, decreto 57663 de 66, também conhecido como Lei Uniforme, outros a chamam de Lei Uniforme de Genebra, ok? Então, nosso assunto, nota promissória. O que é uma nota promissória? Nota promissória é uma promessa direta de pagamento do devedor ao credor. Constitui um compromisso escrito e solene pelo qual alguém obriga-se a pagar a outra em certa soma em dinheiro. Então, promessa de pagamento, veja bem, um prometendo ao outro, devedor prometendo ao credor. Daí já podemos concluir que na promessa de pagamento, que na nota promissória, teremos apenas duas pessoas envolvidas, um devedor e um outro credor, um que promete pagar e o outro que se dispõe a receber como beneficiário, ok? O devedor vai ser aquele que vai emitir a nota promissória, o emitente. Então, aquele que emite a nota promissória é aquele que se coloca na posição de devedor, ou seja, a ele foi dado crédito e agora ele se coloca como devedor para pagar este crédito dado. Então, ele emite uma nota promissória. Este devedor, ele saca, um papel com os requisitos da nota promissória, preenche esses requisitos, assina. A partir deste momento, ele emitiu uma nota promissória e agora ele a entrega ao credor para que este credor, então, possa se colocar como beneficiário daquele crédito, ok? Então, um prometendo ao outro, não tem nenhum outro interveniente. É apenas um que deve e promete pagar e o outro que tem o crédito e se coloca como beneficiário a receber, ok? Uma determinada soma em dinheiro. Então, o emitente é o sacador, aquele que faz o saque, e o tomador, aquele que se coloca como credor, ele se põe também como tomador do dinheiro, ou como beneficiário, ou então como sacado, tudo bem? Esta então é a natureza da nota promissória, há de ser uma promessa de pagamento, ok? A nota promissória não tem aceite, não tem o terceiro envolvido que aceita. Então, o que nós podemos concluir? Que o emitente, o devedor, aquele que se coloca a emitir o título na posição de devedor, ele é a pessoa que assume a obrigação principal. Então, o emitente é o obrigado principal no pagamento da nota promissória, ok? A menos que ele coloque como devedor solidário um avalista. Se for esse o caso, o avalista vai assumir em pé de igualdade, em pé de solidariedade com o emitente. Mas se não tiver a figura do avalista, não há também a figura do aceitante. Então, não há aceite na nota promissória. Por isso, então, a nota promissória tem o emitente como o principal devedor, ok? A nota promissória está dentro desse decreto 57663, do artigo 75 em diante. Então, nós temos essa lei, esse decreto, 57663 de 66, do artigo 1º até o artigo 74, tratando do assunto letra de câmbio. Professor, e a letra de câmbio? A gente não vai ouvir falar? Bom, a letra de câmbio é um dos títulos menos usuais na contemporaneidade. É palavra difícil, Ainda ficou errado, mas é isso aí que você entendeu, nos dias de hoje. Então,
a letra de câmbio está muito em desuso, por isso eu não é que ela não é importante, mas eu vou me omitir aqui e vou tratar da nota promissória. Essa sim é muito usual, tá ok? Faz-se muitos negócios fundados em notas promissórias, certo? E aí do artigo 1º, então, até o artigo 74 desse decreto, dessa lei uniforme, fala da letra de câmbio. E do artigo 75 em diante, fala da nota promissória. Só que olha o que o legislador fez. No artigo 77 da nota promissória, ele fala assim: são aplicáveis as notas promissórias na parte em que não sejam contrárias à natureza desse título as disposições relativas às letras de câmbio. Então, o que o legislador fez? Ele fez do artigo 1º ao 74 falando da letra de câmbio, e no artigo 77, que trata especificamente da nota promissória, ele fala: olha, tudo que está lá relativo à letra de câmbio, que cabe com a natureza, que bate com a natureza da nota promissória, está valendo também para a nota promissória. E o que é natureza, Ricardo? O que é essa tal natureza? Bom, a letra de câmbio, ela tem como natureza uma ordem de pagamento, tá bom? E aí, se você fizer um estudo mais pormenorizado da letra de câmbio, você vai entender o que é essa natureza, ordem de pagamento. Mas a letra de câmbio é isso, é uma ordem de pagamento. Por exemplo, a letra de câmbio tem aceite. Nós vimos aqui agora que a nota promissória não tem aceite. Então, essa natureza jurídica, o legislador fala assim, no que couber, respeitando a natureza jurídica. Então, no que lá na letra de câmbio fala, por exemplo, de aceite, não cabe aqui para a nota promissória. Mas o restante, tudo que não for incompatível com a natureza da nota promissória, que é uma promessa de pagamento, está valendo, ok? Então, tudo está valendo da letra de câmbio para a nota promissória, respeitando a natureza jurídica, ok? E aí, aquele, então, que se coloca na posição de devedor, na data certa, ele, então, se compromete a fazer o pagamento e o credor recebe, tá? Porque, basicamente, a nota promissória é isso. Uma coisa que eu quero observar e não posso deixar é com relação aos requisitos. Todos os títulos de crédito são, para eles, necessários que sejam respeitados os requisitos da lei. Lá no artigo 887 do Código Civil, que nós tratamos nas aulas anteriores, fala exatamente disso, que título de crédito é documento necessário, literal e autônomo, nele contidos, desde que respeitados os requisitos da lei. Então, o que o legislador está dizendo lá no artigo 887 do Código Civil? Que para que o título de crédito tenha validade como título de crédito, como documento líquido, certo e exigível, que o CPC dá a ele essa qualidade, precisa respeitar os requisitos da lei. E aqui na nota promissória tem requisitos. Artigo 75 fala dos requisitos. Então, quando você for elaborar um documento e dar a ele o nome de nota promissória, você precisa respeitar os requisitos da lei, porque o artigo 76 diz que se você não respeitar os requisitos da lei, esse documento não terá validade como título de crédito. Então, ele não será um documento líquido, certo e exigível, ok? E por tratar nesse assunto, documento líquido certo e exigível, nós, quando estávamos falando do atributo da autonomia, que o artigo 887 do Código Civil fala, lá eu falei desse líquido certo e exigível. Agora, repito, os nossos títulos de crédito são documentos líquidos, certos e exigíveis, ou seja, eles têm liquidez, têm valor próprio, né, valor estipulado, eles têm certeza de que são títulos de garantia de dívida, eles dão certeza de que quem os emitiu tinha a intenção de pagar, como aqui no caso do emitente da nota promissória, ele está emitindo, então ele está falando para o mundo jurídico: estou devendo, vou pagar na data certa. E também ele é exigível em forma de pagamento, de ação de execução. Então, o artigo 883, os artigos 783 e 784 do Código de Processo Civil fala exatamente desta certeza, liquidez e exigibilidade. E o artigo 784, inciso 1,
coloca no rol de títulos executivos extrajudiciais a nota promissória. Então, esse documento que nós estamos estudando agora, disposto lá no decreto 57.663 de 66, intitulado de nota promissória, ele é um título passível de cobrança via ação de execução, por ser ele líquido, certo e exigível. E para que ele seja líquido, certo e exigível, precisa que se respeite os requisitos da lei que estão no artigo 75 da lei do decreto, ok? Da lei uniforme. Então, se você quer elaborar um documento intitulado nota promissória e que depois esse documento tenha validade no mundo jurídico para suportar uma ação de execução disposta no Código de Processo Civil, então você precisa fazer esse documento respeitando os requisitos, ou seja, preenchendo todos os requisitos do artigo 75, sob pena de não ter validade, sob pena desse documento que você elaborou, amanhã você não poder utilizá-lo como um título líquido, certo e exigível, não poder cobrá-lo através de ação de execução, ok? A última coisa para a qual eu chamo a atenção na nota promissória é a questão da prescrição. As notas promissórias prescrevem em 3 anos, segundo nos fala o artigo 70 desse decreto 57.663. Lá no decreto fala que as notas promissórias prescrevem em 3 anos. Se você fizer uma análise minuciosa lá no artigo 70, você vai encontrar lá falando de um aceitante, tá ok? Mas aí, se você vier aqui no artigo 78, que trata das notas promissórias, lá vai dizer assim: o subscritor de uma nota promissória é responsável por ela da mesma forma que o aceitante lá na letra de câmbio. Então, quando lá no artigo 70, que trata da prescrição, lá fala de uma figura de um aceitante para fazer valer então a prescrição para 3 anos, quando você estiver tratando do assunto nota promissória, o subscritor, que também é o mesmo emitente, ou seja, o devedor da nota promissória, ele equipara-se ao aceitante lá do artigo 70. Então nós chegamos à seguinte conclusão: as notas promissórias prescrevem a título de ação de execução, de cobrança por ação de execução, em 3 anos. Então, se você deixar passar 3 anos da data da emissão da nota promissória, esta nota promissória estará prescrita para fins de ação de execução. Aí, se você ainda quiser cobrar, você vai ter que buscar uma ação monitória ou uma ação de cobrança no rito de procedimento comum, né? Ação de conhecimento, porque ela estará prescrita, ela vai perder a exigibilidade. Ela vai ser líquida, ela vai ser certa, mas ela não vai ser mais exigível por meio de ação de execução, ok? Então você tem que observar sempre, em todo título de crédito, o seu prazo prescricional. Tudo bem? Então é isso que eu tenho para a nota promissória e nos encontramos na próxima aula, ainda tratando desse assunto, títulos de crédito. Ok? Até mais.